Vivo. Não sei se dá pra me ouvir, espero que sim. Estamos aqui com uma quarentena musical. O Luiz me falou que essa é a 40ª live, né? A live número 40. Então, nossa, gente, estamos aqui fazendo muitas lives, ainda bem, porque tem sido muito aprendizado. Então, vamos esperar aqui o pessoal ir entrando na nossa live. Peço que se tiver algum problema no áudio, vocês avisem, tá bom? E sejam bem-vindos, boa tarde. Oi, Tiffany, oi, João. Vamos. Nossa, uma hora passa tão rápido, né, gente? Então vamos começar. Boa tarde, gente. Eu peço, assim, nesse comecinho de live, pra vocês usarem um aviãozinho que tem aqui embaixo pra compartilharem pras outras pessoas também assistirem a live com a gente. Nosso convidado já está aqui, que é o Agenor. Nossa, vamos. Estou muito feliz, gente. Vamos lá, vamos lá. Não esqueçam de convidar as pessoas, tá? Usem o aviãozinho aqui pra compartilhar. E vamos lá. Não esqueçam que vocês podem mandar perguntas também, tá, gente? Alô, bem-vindo! Oi, Giovana, tudo Boa... bem? Tô bem, boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer por você estar aqui com a gente, ter tirado um tempinho pra se conectar com a gente. É uma honra te receber. Imagina, eu Obrigada, que viu? agradeço o convite que a Ana Paula fez para mim. Fiquei muito honrado, muito contente. Ah, não é. Sempre é um aprendizado incrível poder, sabe, estar aqui conversando, então eu agradeço mesmo. Como é que tá aí a quarentena com os seus teclados? Ah, pelo menos aqui no meu home studio aqui eu posso me trancar e me divertir um pouco e até esqueço da quarentena, né? Fico aqui direto. Na verdade, eu gosto bastante, assim, de ficar sozinho, assim, em casa, né? Aqui no meu estúdio, eu fecho a porta, eu fico meio isolado. Então, para mim não está sendo muito diferente, porque eu sou bastante acostumado a ficar mais, assim, num ambiente mais fechado, assim, sozinho mesmo, né? Mas a falta, né, assim, a dificuldade de não poder tocar com os amigos é o que pega bastante, é não poder trabalhar, assim, do jeito que eu vinha trabalhando antes, né? Mas fora isso, assim, tá tudo bem. Puxa, eu imagino, né? Deve ser super legal ter um home studio, da hora, assim, mas chega uma hora que bate a saudade, né, de fazer o som com as pessoas, aí Ah, fazer com o negócio. certeza. Não, e eu até assim, no começo da quarentena, acho que todos os músicos fizeram isso. Todo mundo começou a gravar vídeo, fazer participação, colaboração. E é legal, né? Porque eu mesmo praticamente nunca tinha filmado nada, nunca tinha editado um vídeo, né? Tive que aprender a fazer. Mas, putz, assim, não tem o mesmo sabor que é tocar ao vivo, né? Com as pessoas no mesmo ambiente, né? Até Nossa, concordo. eu consegui tocar, tem uns programas assim que dependendo da sua conexão de internet, você até consegue tocar online junto sem uma latência perceptível, né? Dá para tocar junto. Mas tocar junto mesmo valendo é outra coisa, né? Uma coisa que só quem conhece Ah, essa experiência que sabe, né? aliás, eu vi a sua live testando aquele, acho que é Jam Kazan, né, o O Jam programa Kazan, que, assim, é esse aplicativo que eu tipo, tava falando. eu acho muito doido, assim, eu nunca testei, mas como é que foi a experiência de usar esse programa? Meu, foi super legal. Na verdade, eu consegui testar com alguns amigos. E no primeiro, que foi com o Marcelo, que é um super amigão meu, saxofonista, né? Tipo, é meu irmão de outros pais, assim, né? E foi um negócio emocionante, assim, na hora que a gente conseguiu funcionar, porque o programa ainda é muito instável, né? E você tá tentando configurar, ele trava, e trava o computador. Mas a hora que a gente conseguiu, nossa, foi emocionante. Assim, nossa, estamos tocando juntos, né? Foi super Cara, legal. imagina. É muito complicado as configurações, assim, tem que ter uma máquina boa, né, pra rodar É, ele. tem que ter um computador bom, e mais do que um computador bom, uma internet bem estável, né? Então, quase todas as pessoas com quem eu testei que tem, por exemplo, a net, né, que é uma conexão mais instável, assim, acaba dando errado depois de um tempo. Quem tem internet de fibra ótica consegue ter uma conexão mais estável, né? E tem a coisa do Wi-Fi também. O meu computador eu consegui passar um cabo de rede do modem até aqui no meu estúdio já tinha um cabo passado, então eu uso ele no computador.
quando é Wi-Fi tem uma oscilação de sinal e aí não fica tão, né, às vezes dá uns paus, assim, mas é muito gostoso poder tocar junto, mesmo pela internet, assim, sem latência, né, sem uma latência perceptiva, é quase, não chega a ser a experiência de tocar ao vivo mesmo, mas já ajuda. Ajudou pra caramba, né? Essa questão de da gente se reinventar na quarentena, né? Conseguir aprender a editar, essas coisas, tipo, até pra gente que acostumou a sempre estar se vendo, a gente estudar na mesma escola de música, então a gente sempre se via, além de ter a banda, a gente sempre tava estudando juntos. Então Uhum, essa falta, assim, é muito, assim, marcante. E as lives foi uma forma da gente continuar ativo, né? Porque a gente também nunca tinha feito live, assim, nunca uhum. tinha parado pra conversar com ninguém, então. Esse é um ponto, eu acho que nos faz. É um ponto positivo da quarentena, né? Que é nos fazer se reinventar, né? Sabe que É, eu não sei como é que são as pessoas que, né, que trabalham até com música, mas eu que trabalho com música assim desde sempre, eu tô sempre assim, nossa, putz, eu tenho muito trabalho, eu não queria tirar um tempo para estudar tal coisa, eu queria aprender a fazer tal coisa e tudo. E aí a hora que a gente, né, eu falo por mim, a hora que eu tive o tempo, eu dei uma surtada, falei, caralho, não tenho trabalho agora, não fudeu. O que que eu preciso fazer agora? Aí assim, nossa, eu tenho tenho bastante tempo para poder estudar as coisas, mas aí também não consigo porque eu estava focado assim naquele desespero momentâneo, assim, de nossa, não tem trabalho, e agora como é que vai ser? Mas aí aos poucos comecei, deixa eu ver isso aqui, que legal isso aqui. Aí, assim, no fim começou a aparecer algum tipo de trabalho também. Eu consegui fazer umas lives com alguns grupos que eu tenho, e a gente fez em espaço aberto, de máscara e tudo mais. E tenho gravado bastante aqui do meu estúdio, encomendas para outras pessoas e dando aula. Então, no fim, hoje eu acho que eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando, porque além de tudo, de querer estudar, de me interessar por outras coisas, também estou produzindo de certa forma, né? Então, mas queria estou. mandar um. Queria mandar um abraço pro Salomão que tá aqui nos comentários. Ele Olha, comentou assim, Salomão. que jogar CS Tô vendo o Salomão, tô é vendo o Thiago importante. Alves também. Então, o Salomão, ele se juntou com os amigos e começaram a jogar o Counter-Strike, que era um jogo que eu não jogava desde 2003, sei lá, por aí. E aí, vários amigos, né, pessoas que são bem próximas, músicos, eles alugaram um servidor para poder jogar, né? Aí eles me chamaram, e aí todo dia umas 11 da noite eu ficava jogando até as 2 da manhã, mas nossa, depois de um tempo eu falei, não, isso não é vida, assim, não, eu quero aproveitar melhor meu tempo e sei lá, deve fazer um mês e meio, dois, assim, que eu abandonei o grupo também, que eu não tô jogando. Não, acho que todo mundo teve essa fase de ficar jogando na quarentena, eu inclusive também tive. Só que você chega uma hora que você fica, não, mano, eu tô viciada já, preciso parar com isso. Não, É normal. tinha dia que eu ia dormir às 4 da manhã, que ficava jogando direto aqui. Aí no outro dia eu tava um caco, né? É interessante reparar que a quarentena teve essas fases, né? A primeira fase é meio paralisante, aí tem uma que você fica, ah, não, calma, vou me organizar, depois você vai jogar CS, depois, tipo, vai evoluindo, né? Só Deus sabe onde vai chegar. Mas espero que em breve Mas eu, melhore. eu, eu tenho fé que vai passar esse momento, né, de algum jeito. Acho que talvez no próximo ano inteiro a gente ainda tenha um tipo de cuidado a mais para, né, assim, não vai voltar totalmente como era antes, mas ao mesmo tempo, hoje eu tenho visto mais possibilidades, inclusive para gente que está preso dentro de casa, assim, que a gente que é músico. A internet, a gente percebeu o quanto a internet é uma ferramenta poderosa para a gente se mostrar, né? Para a gente mostrar nosso trabalho, mostrar os cursos que a gente dá. Então, a gente mesmo, eu toco em algumas bandas e com essas lives que a gente fez, e vai ter mais uma agora no fim do mês, a gente conseguiu inclusive arrecadar assim, um cachê, né? Arrecadar dinheiro, assim, fazendo como se fosse um cover artístico opcional. Se você quiser contribuir com a gente, você pode contribuir. E claro, você pode assistir a live do, sei lá, do Bruno e Marrone, que vão ter não sei quantos milhões de pessoas, e os caras já têm patrocinador e não sei o quê, mas a gente que é independente, que é pequeno, a gente não tem patrocinador, a gente não tem milhões de pessoas,
Mas ainda assim tem pessoas que seguem a gente, que gostam do nosso trabalho, que acompanham os trabalhos que a gente faz e que têm vontade de ajudar, de colaborar. Então, antes eu não via isso como uma possibilidade de trabalho. Hoje eu vejo como uma possibilidade de trabalho mesmo, assim, as coisas estão mudando mesmo, né? Então, pô, eu já fiz aqui evento online até para empresa, junto com um cantor, amigo, ou uma festa de aniversário particular que a gente fez aqui da minha casa, né, com 3 pessoas, e a gente conseguiu, assim, cobrar por isso. Então, é uma forma de trabalho que eu não conseguia imaginar 6 meses atrás, 7 meses atrás. Novas possibilidades vão se abrindo, né? Com Conta aí certeza. um pouquinho dos projetos que você está tendo nesse momento, dos grupos que você falou. Comenta mais. Tá, vou falar. Bom, eu toco em vários grupos musicais, assim, dos mais variados estilos. Eu toco piano, mas eu toco guitarra também, violão. E eu sempre, assim, fui um cara muito versátil, assim, versátil para poder trabalhar em situações musicais diferentes, né? Até pela necessidade. Eu comecei a tocar em banda pop, em banda que toca em festa de casamento. Hoje eu toco numa banda de reggae. Toquei muito tempo em restaurante. Até eu vi o Thiago Alves aí. A gente tocou junto durante uns anos num restaurante que é o Walter Mancini. Até eu vi a sua entrevista com a Luíse. E a Luíse também tocou nesse lugar. E lá, por exemplo, era a formação de piano, baixo acústico, bateria, totalmente repertório jazz, bossa nova, né? Então, assim, eu, 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 eu tenho essa curiosidade, assim, de entender os estilos, de tentar tocar com propriedade cada uma das coisas. Então, assim, o meu leque de trabalhos é muito, muito vasto, né? Então, hoje, as coisas que eu tenho feito mais, que estão rolando ainda, são uma banda que chama Grooveria, que é de um grande amigo meu, que é o Tuto Ferraz, que é um músico. Ele é baterista, mas ele canta, ele produz, ele faz arranjo, ele que toca todo o business da parada. Então, é uma banda super legal é uma mistura assim de música brasileira, samba, funk com soul, com assim, com groove, assim, é uma coisa bem legal. Inclusive a gente vai fazer uma live no dia 26 agora desse mês. A gente vai transmitir pelo YouTube. É uma banda super legal. Vai ter participação da Fernanda Abreu. Então eu tenho tocado na Grooveria, eu tenho tocado numa banda que na verdade é com os amigos meus que a gente quis fazer um show em homenagem ao Bob Marley. Aí a gente fez e o show foi lotado, aí depois a gente marcou mais um lotado, mais um lotado, e a gente faz mais de 2 anos que a gente faz, que é um grupo que chama Marley Night, que assim, a gente só toca músicas do Bob Marley, basicamente, que é um grupo muito legal e sempre que a gente toca é um baita astral. Fora isso, tem um grupo que eu toco, que assim, que eu lidero junto com um amigo meu, cantor, que é o Ricardo Arantes, que chama Baile de Modê, e que na verdade a gente se juntou para tocar as coisas mais antigas que a gente gosta, som meio Motown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Bill Withers. A gente gosta muito desse som. Aí a gente juntou os amigos que tem a ver com a onda, que gostam desse som também. Então a gente se juntou para tocar no bar, né? Mas ficou um negócio tão legal e tão sério, e a gente começou a fazer alguns eventos também com isso. As pessoas começaram a gostar e aí irem nos nossos shows, e a gente também fez disso um trabalho, né? Não é só uma banda para tirar um sarro, a gente leva super a sério isso. Então esses 3 são os que eu tenho feito mais. E tem a banda SOS também, que é uma banda que eu faço a direção musical, que é uma banda que tem ela existe desde 2006 e a gente atua muito assim tocando em festas de casamento, festa de aniversário e tudo. É uma banda bem grande com uma super estrutura que tá parada, né, agora nesse período, mas a gente tem bastante coisa marcada tinha bastante coisa que foi adiada, né, que a gente vai fazer quando der para fazer, que são festas com 200 pessoas, 300 pessoas. Então tudo isso eles estão jogando. Eles jogaram pro fim do segundo semestre, agora já estão jogando para o fim do primeiro semestre do ano que vem, né? Então, basicamente, eu tenho esses trabalhos, assim, que são as coisas que estão girando mais. Mas, fora isso, eu faço
vários sons instrumentais com alguns amigos. Então, o Tuto Ferraz, que é esse que eu te falei, que é o baterista da Grooveria, ele tem um trabalho instrumental. Nesse trabalho eu toco guitarra. Fora isso, eu toco com o Neymar Dias, que é um cara que eu super admiro, que é um trabalho dele de viola caipira, mas é super world music, assim, mistura tudo na viola caipira. Ele sabe tocar como raiz, mas ele sabe tocar como coisa moderna e a gente faz uma bagunça, assim. A gente tem um disco super bonito gravado, que a gente gravou ano passado. Então tem esse trabalho do Neymar e tem um trabalho do Serginho Carvalho também, que é um baixista amigão também, super da pesada, que a gente tem disco gravado. Então, assim, tô sempre fazendo um monte de coisa, né? Mas no momento esses outros que eu te falei são os que têm rolado mais, mesmo com a pandemia, né? Entendi, nossa, a versatilidade eu acho que é muito importante, né? E marcante também. Com Tipo, certeza. você teria alguma dica pra alguém que tá pegando um estilo novo, por exemplo? Ah, eu nunca toquei reggae, mas eu quero pegar essa linguagem. Quais são as suas etapas? Olha, a dica que eu posso dar é que é uma coisa que uma coisa que eu posso falar assim por mim, que eu senti isso na minha vida profissional, é que independente daquilo que você gosta, daquilo que você esteja estudando, né, que você toca teclado, né, Giovanna? Isso, Então, isso. às vezes a gente começa a estudar, por exemplo, jazz, improvisação, aí você começa a ficar ligado em harmonias mais complexas, né? E às vezes a gente como músico, né, como instrumentista, a gente começa a não prestar muita atenção em outros estilos porque a gente acha que harmonicamente é muito simples, ou porque, sabe, porque não tem solo, porque o cara não está improvisando, ou porque a música é pop e tal. E eu já senti isso, assim, a gente acaba tendo alguns preconceitos que, na verdade, eles não ajudam a gente, eles só atrapalham, né? Então, uma dica que eu sempre dou é tente ouvir as coisas sem ter um preconceito, né? Uma coisa assim que a gente está sempre julgando, né? Enquanto a gente está ouvindo um som, a gente está julgando, a gente está comparando. Mas quando a gente pensa, esse som harmonicamente não é tão elaborado, então é uma porcaria e tal. Quando a gente faz isso, a gente fecha uma porta, assim, a gente põe uma barreira no nosso próprio trabalho, que primeiro que quase todas as músicas, assim, a gente vai conseguir aproveitar alguma coisa, a gente vai perceber o valor daquilo, né? Às vezes o valor não está na quantidade de acordes, não está na dificuldade técnica de se tocar aquilo, mas tem um valor que só quando a gente está de coração aberto para entender, para perceber, só assim a gente consegue perceber. Então, a dica que eu dou assim, é não ter preconceito de ouvir as coisas diferentes e de tentar ouvir analisando mesmo, né? O que será que o cara está fazendo, né? Pensando no teclado, que é um instrumento que você não está usando só como representando, por exemplo, um piano, né? O teclado ele tem muitas funções, muitos timbres, então é interessante se preocupar, tentar entender, puxa, que tipo de som é esse? Que instrumento que é esse? Ou então as coisas mais eletrônicas de sintetizador, que às vezes a gente nem sabe dar o um nome. Que som que é esse? Eu não sei, não é piano, não é guitarra, não é baixo. Não sei que som é esse, né? Então essa curiosidade, né, eu acho que ela é essencial para você poder assimilar um universo de coisas diferentes e você pode assim multiplicar as possibilidades suas como, né, como um músico, né, como arranjador, como um produtor, como um instrumentista. Então, eu acho que depois que eu me liguei que esse tipo de preconceito era uma furada, eu comecei a ter muito mais trabalho, muito mais possibilidades, né? E até porque acho que quando a gente fica muito segmentado num estilo só, também existe preconceito de todos os lados, assim, falar, não vou chamar o fulano porque o fulano só toca jazz. E às vezes é uma bobagem, você toca um monte de coisa, mas às vezes você fica rotulado que você só toca jazz. Ou o contrário também, né? Às vezes, não vamos chamar aquele cara porque ele só toca música comercial, né? E quantas pessoas eu conheci, músicos assim incríveis, que eu achava que não tocavam tal coisa porque o cara tá totalmente numa outra linha e depois quando eu fui
trabalhar com essa pessoa, tocar com essa pessoa, eu vi que o cara era um músico incrível, independente do rótulo, né? Então acho que essa dica eu dou assim é tentar colocar o preconceito de lado, que todos nós temos em algum nível, né? Tentar colocar o preconceito de lado e ouvir as coisas, os diferentes estilos e tentar entender qual valor tem em cada coisa ali, né? Então essa é uma dica que eu acho que eu dou, que é o que eu usei para mim e que eu acho que hoje, assim, apesar de não ter um disco gravado no meu nome e tal, porque eu não sou um cara muito da composição, eu consigo me virar bem, consigo trabalhar, assim, e levar uma vida super digna, fazendo as coisas que eu gosto. Então, acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar para qualquer músico, principalmente para quem está começando. Com certeza, nossa, eu acho que uma palavra-chave de tudo isso seria a curiosidade, né, que você ressaltou. Porque é através Curiosidade. dela que a gente chega em tudo, né? A gente descobre coisas novas. E Super. a música ela é uma coisa só, né? A música ela é universal, ela tem diversas assim linguagens e tudo tem o seu valor musical mesmo, né? Com Que é certeza. bem legal a gente estar aberto, né? É claro, Maravilhoso isso. tem coisas que são mais comerciais, tem coisas que são mais entretenimento do que arte, né? Então, é importante a gente também tentar entender e separar e tentar, puxa, até para a gente poder se portar num trabalho musical, né? Só, puxa, aqui, esse trabalho é uma coisa super amarradinha, eu vou ter que tocar bem parecido com o que é a gravação. Nessa aqui já é uma coisa mais aberta, mais artística, eu já posso me expressar de um jeito melhor, né? Então, realmente. E a curiosidade acho que faz tudo, toda a diferença, né? Quando eu comecei a tocar E, nessa banda, que é uma banda que a gente faz eventos, que é a SOS, que é... No fim, assim, são grandes músicos, todos super irmãos, assim, a gente adora trabalhar juntos. Eu fui tocar, assim, fui tocar meio a contragosto. Eu pensei, será que vale a pena? Acho que não. Mas um amigo meu falou, não, vamos lá, vai ser legal e tudo. E aí, quando eu peguei o repertório, eu peguei um monte de música e eu ouvi e falei, nossa, mas como é que faz esse som, né? Como é que... Porque eu só sabia tocar basicamente piano, né? E aí eu tive que procurar e aprender. Então, a curiosidade me levou a aprender uma série de timbres, a formar timbres diferentes, e entender o que eu estava ouvindo ali nas gravações, né? Então, hoje eu acabo trabalhando muito como tecladista mesmo, porque os caras falam, o Agenor, ele, ele entende de timbres, né? Então chama ele porque vai ser legal, que ele tem uns timbres diferentes. Na verdade, os timbres, né, foram uma necessidade naquele momento que eu precisei, né? Então, como eu estava aberto e curioso para fazer isso, eu pude usufruir, né, desse conhecimento. Hoje eu posso usufruir desse conhecimento. cara, é muito maneiro isso, porque eu sinto que é um mundo muito grande para ser explorado, essa questão, né, de explorar os timbres. É muito libertador, assim, você ter essa. Quando você tem a curiosidade, é mais fácil você chegar lá e aprender, né? Porque às vezes a gente nem sabe que existe, às vezes nem tem o interesse, né? E quando a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo melhor, né? É muito incrível isso. Como é que foi o começo, assim, na música até chegar no teclado? Então, o começo na música foi um acidente. É, na minha família, a minha irmã chegou a tocar violão, fazer conservatório, mas ela não teve nenhuma grande relação com música em si, embora ela tenha estudado vários anos no conservatório, mas eu não vejo nem isso como uma influência, porque a minha irmã era super tímida, ela se trancava no quarto e tocava sozinha. Mas quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu tinha uns 10 anos, o meu irmão nasceu, né, com uma diferença de 10 anos. E nisso, a gente morava. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E nisso, os meus pais decidiram se mudar para um apartamento mais perto da escola onde eu e minha irmã já estudávamos, porque ia ser mais fácil na logística, né? Porque minha mãe ia, enfim, ia ficar. Ela tinha. Minha mãe decidiu parar de trabalhar, que ela trabalhava fora de casa, e para cuidar do meu irmão. E assim, a gente precisava ficar mais perto da escola e tudo mais.
E aí a gente mudou para um prédio. Eu sempre morei em casa, né? Quando eu era criança, tipo, casa, bairro de periferia afastado, assim, que a gente ficava jogando futebol na rua, jogando taco, né? Que não passava carro na rua. E nisso, tudo bem, a gente se mudou, só que quando chegou o período das férias, eu ficava no videogame o dia inteiro, porque eu não conhecia ninguém no prédio, era tímido também. Aí a minha mãe, ela ficou muito incomodada de ver aquilo todo dia no videogame, assim, direto ali, sem fazer nada, sem interagir com outras pessoas. Aí ela falou assim, filho, eu te matriculei numa escola para você aprender teclado. Aí eu falei, nossa, mãe, eu nem, pra você ter uma ideia, eu nem sabia o que que era teclado. Eu achava que teclado era guitarra, assim, não tinha nenhum conhecimento mesmo, né? E aí tudo bem, eu fui pra escola ali de teclado em Ribeirão, que ficava a uma quadra da minha casa. E chegando lá, descobri que nem teclado era órgão eletrônico. Aquele de dois teclados com uma pedaleira, com ritmo automático, né? E eu fui fazendo assim, até sem muito interesse, mas eu comecei a achar divertido, né? Virou um desafio, né? Como virou um jogo de videogame para mim. E eu comecei a achar divertido e a gente tinha uns métodos que a gente seguia. E era uma aula em grupo, era uma aula com 5 pessoas. Aí a professora ficava assim, cada um ficava num órgão eletrônico, ela ficava atendendo cada um, ela ficava 5 minutos com esse, depois 5 minutos com aquele, 5 com aquele, e todo mundo de fone de ouvido. E eu comecei a avançar rápido no método, né? Que era um método muito simples. Então eu percebi que eu tinha facilidade de ouvido e comecei a gostar de fazer. Ó, tem alguém falando que a Ana Paula falando que o órgão eletrônico foi o primeiro instrumento. Acho que teve uma época que foi moda, assim, né? E tinha os métodos eram uns métodos em espanhol, com uma coisa bem infantil, assim, com os desenhinhos de frutas, era com a posição de como você tinha que tocar, o acorde. Aí eu comecei a tocar, assim, meio que em 3 anos eu fiz o método todo, mas eu não sabia nada sobre, assim, em si, sobre harmonia, sobre improvisação. Eu fiz aquele, terminei o método e meio que perdi o interesse por aquilo. E aí já uns anos depois, isso foi com 10 anos, foi no ano de 90. Aí em 93 eu entrei numa escola de inglês. Já praticamente não tocava mais. E aí, assim, nessa de ficar fazendo exercício em duplas, eu conheci um cara que se tornou um grande amigo e que a gente, conversando na aula de inglês, eu descobri que ele tocava guitarra. Aí eu fiquei super interessado. Nossa, guitarra, como é que é guitarra? Tudo. Aí eu consegui descolar um violão com uma tia minha, e ficava assim, comprando aquelas revistinhas de música. Então eu gostava de rock, aí eu ia na banca, comprava revistinha de música para aprender a tocar os acordes, as posições. E aí eu fiquei enchendo o saco do meu pai. Pai, quero tocar guitarra, quero comprar uma guitarra, quero comprar. Aí meu pai falou assim: não, então no seu aniversário eu vou te dar uma guitarra. Aí eu já tinha uns 14 anos. Aí ele me colocou numa escola de música em Ribeirão para ter aula de guitarra. E quando chegou meu aniversário, ele comprou uma guitarra para mim, porque ele achou que eu ia desistir da guitarra. E aí eu entrei naquela coisa do rock, de adolescente, e comecei a tocar guitarra. Nisso, só um ano e pouco depois, 2 anos depois, o meu professor de guitarra falou: cara, eu toco numa banda, a gente precisa de um tecladista, você não quer tocar teclado? Eu falei, mas eu não sei tocar direito, nunca tinha tocado profissionalmente, né? Eu falei, não, mas é fácil, mas eu nem tinha teclado. Eu falei, não, mas tem um cara da banda que tem 2 teclados, você toca num teclado dele e tudo. Aí, tipo assim, aí eu comecei com já 15 para 16 anos, eu já meio que comecei, 16 anos. Eu já comecei a tocar na minha cidade, nas bandas, tocar em bares e tudo, e aí as coisas foram acontecendo. Cara, E é muito louco. aí quando, né, assim, quando chegou a época de fazer uma faculdade, meu pai falou assim, ó, você quer ser músico, você pode ser músico à vontade, mas você vai estudar. Então tem que fazer uma faculdade. E em Ribeirão, na época, não tinha faculdade de música. E aí, assim, eu estudei, fiz colegial, acabei fazendo cursinho, porque eu não passei no vestibular, né, de cara. E aí eu entrei na faculdade de música da USP aqui de São Paulo, em 99. E nessa época eu estava totalmente, assim, estudando guitarra, jazz, improvisação, já estava nessa, nesse mundo do jazz que eu estava pesquisando, buscando. E ter vindo para São Paulo foi, assim, foi a possibilidade de eu me tornar músico de fato, né? Porque
às vezes quando a gente vem numa cidade do interior, às vezes a cidade fica muito pequena para a gente conseguir evoluir, né, profissionalmente. E aí chegando aqui em São Paulo, eu entrei na USP, aí um pouco tempo depois, que era um curso totalmente erudito, era um curso de composição e regência, tinha aulas de harmonia, mas tinha aula de contraponto, tinha canto coral, análise, história da música, mas eu queria tocar, não queria estudar a teoria, assim, de história da música na época, né? Eu tava com a cabeça de tocar. Aí um amigo meu falou assim, cara, você já ouviu falar da ULM, que é uma escola de música mais prática, assim, de música popular? Eu não conhecia. Aí no semestre seguinte eu prestei, entrei e fiquei anos lá estudando, estudei com um monte de gente. Lá acho que quase todas as pessoas que eu conheço de música meio que de uma certa forma vieram do contato com as pessoas que eu conheci na ULM, que hoje chama EMESP. E lá, Isso, nosso lugar maravilhoso. maravilhoso. E o nível altíssimo, né? Na época nem tinha uma coisa muito. Nem era assim, hoje é muito mais sério o estudo lá. Assim, você vai entrar na aula de instrumento, você precisa fazer aula de percepção, você precisa fazer aula de não sei o que e tal. Tem toda uma grade curricular que na época nem tinha, assim, era uma coisa meio bagunçada. Mas ainda assim tinha tantos bons músicos lá, dando aula principalmente de prática de conjunto, que acho que foram as aulas que eu mais aproveitei, mais aprendi a tocar em grupo. E tinha jam sessions e tal. E aí, assim, eu acho que aí meio que virou a chave para mim, assim, nossa, isso é ser músico, né? Então, acho que ali eu consegui me capacitar realmente profissionalmente, né? Ó, meus amigos Nossa, estão aqui. é incrível. Nessa vibe aí de só querer tocar, eu ia te pedir pra tocar um pouquinho pra gente, se você puder. Toca, bom, Seria não muito preparei bom te muito, ouvir aí. não preparei nada, mas posso tocar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir parar o meu telefone aqui, que, que você sabe que em casa de ferreiro o espeto é de pau, né? Eu não tenho um negócio para prender meu telefone direito aqui. Acontece comigo também. Eu tô com medo do meu cair aqui, mas vai Ah, ficar bom. se cair eu levanto. Tá conseguindo ouvir legal? Sim, acho que dá pra aumentar um pouquinho, mas tá ótimo. Tá, então eu vou tocar uma música aqui. Deixa eu achar ela para colocar uma base, que é uma música que eu adoro do Milton Nascimento. Eu tenho uma basezinha aqui que eu gravei com os amigos e eu vou tocar ela, vou disparar ela aqui no computador, eu vou tocar junto. Vamos ver se vai dar certo. Peraí, só um instantinho, gente. Deixa eu ver se a base tá no ponto aqui. Ah, é muito maneiro ver a configuração dos timbres. Ah, eu adoro mexer com isso. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Ah, tá aqui. Beleza. Vamos aumentar bem, vamos ver.
basicamente isso, né? Sensacional. Dá pra dar Muito bom, nossa. uma Essa palhinha, como música é se muito diz. maravilhosa. Super, e com uma Nossa, que mensagem super palhinha. atual, né? Né, tudo a ver, eu acho, com esse tempo, assim. Tudo a ver. Inclusive na live do Milton ele canta essa música, é muito emocionante, né? Ah, o Nossa, Milton é muito. muito. Ele abre a boca e a gente já se emociona, né? É, de arrepiar. Com certeza. Nossa. E como é que é essa coleção aí que você tem de teclados? Como é que começou isso? Nossa, isso é uma doença, na verdade. É que é assim, né? Então, quando eu comecei a tocar, eu tinha um teclado que era mais um. Ele basicamente era um piano digital, né? Ele tinha uns sons mais assim de piano. Então, para tocar na maioria das coisas, para fazer gig com os amigos, rolava e tudo. Mas aí quando eu entrei nessa de tocar música mais pop, eu precisei comprar um teclado mais geral, que tivesse sons mais gerais, assim, de tudo, né? Não só timbres de piano. Então aí eu comprei um que conseguia atender melhor aquele trabalho que eu fazia. Só que aí com o tempo eu comecei a estudar sobre síntese sonora. E aí, puxa, para comprar síntese, para entender e programar síntese sonora, eu vou ter que comprar um sintetizador mesmo, de fato, né? Que são esses instrumentos cheios de botões, aqui, ó, tá vendo? Né? Cheio de Muito botões, maneiro. você fala, nossa, o que que é isso, né? E que muitas vezes você toca uma nota só, ele não é um instrumento polifônico, você não consegue tocar um acorde, você só toca uma nota por vez, só sai uma nota por vez, né? Ele é monofônico. E aí você começa, nossa, esse aqui é demais, olha, mas aquele outro é polifônico e é analógico, e nossa, então eu quero um polifônico e analógico. E aí quando você vê, você já tá assim com a casa tomada, tem teclado até no quarto, né? Nossa, nossa. Quero ser assim E um dia. não, e assim, é uma delícia, na verdade, né? Porque, como eu tava te falando a coisa dos timbres, acho que depois que a gente começa a perceber os timbres, né, e começa a se divertir, a gostar, é uma outra face, uma outra faceta musical, né? Como quando a gente está estudando harmonia e você tá, nossa, agora esses acordes aqui, tem esses acordes com as nonas, tem esses acordes alterados, e você fica com essa percepção aguçada da harmonia, você fica com essa percepção aguçada de timbres também. Então, quando é assim, você quer um timbre específico que você sabe que você só vai reproduzir num instrumento que tem aquele tipo de síntese. Então, começa a virar uma paixão, assim, nossa, eu quero achar um timbre. E o timbre é uma forma de expressão também, né? Antes, quando eu não sabia programar assim, meus próprios timbres, eu comprava um instrumento e ficava passando, timbre número 1, piano, timbre número 2, piano digital, timbre número 3, órgão, timbre número 4, violão. Hoje eu entendo como é que funciona, então eu consigo programar timbres diferentes e esses timbres eles acabam virando meus, assim, viram a minha assinatura, né? Assim como tem vários músicos que a gente gosta que tem seus timbres que são característicos, né? Você escuta um músico tipo Lionel Mays, com aqueles sintetizadores que ele tocava, ele toca duas notas e você fala, nossa, esse som é o som do Lionel Mays, né? Então, aí por isso que eu acabo meio que exagerando um pouco aqui na quantidade. Nossa, mas por que exagerando? Quantos teclados você tem? Olha, eu andei vendendo alguns, mas hoje eu devo estar com uns 18, 20 teclados, por aí. É muito. Até eu escrevi esses dias no Instagram, assim, eu abri uma caixa de pergunta e a pessoa escreveu, mas quantos teclados você tem? Aí eu escrevi, eu tenho muito mais do que eu preciso e muito menos do que eu gostaria, né? Vixe. Não, é coisa do músico, assim, né? Tem essa questão de equipamento, assim. Não que o equipamento seja o principal, mas o equipamento é muito legal você ter, assim, É experimentar uma coisas novas, ferramenta, né? né? Ele te dá possibilidades sonoras, né? E você tem que usar eles, né? Senão você acaba correndo o risco só assim de virar um acumulador, né? Como às vezes eu me enxergo assim, falo, nossa, isso aqui eu não tô usando, faz 2 anos que eu não ligo esse negócio.
putz, eu vou vender isso aqui, né? Senão eu vou virar um acumulador. Eu quero, na verdade, tentar tirar o máximo de proveito desses instrumentos, né? Dessas ferramentas. Ó, E, minha vizinha tá escrevendo que eu sou maluco aqui, ó. Que eu fiz um mega estúdio. nossa, nossa. Mas além do teclado, você toca guitarra, né? Eu vi você tocando. Até no vídeo Toco. da MS, né? Nossa, muito maravilhoso. Sim, como é que Ah, é foi a super relação? legal. Como é que foi gravar esse vídeo, né? Com tantos músicos, o vídeo da MS? Então, esse vídeo foi convite da Fátima. A Fátima, ela sempre trabalhou na produção, desde de antes de chamar a EMESP, quando era o LM, ela sempre trabalhou assim na produção, na parte administrativa da ULM, né? E quando foi formada a Orquestra Jovem Tom Jobim, não sei se você conhece, já ouviu falar. A Sim, Orquestra sim. Jovem Tom Jobim ela foi criada em 2001 e eu fui o primeiro guitarrista dessa orquestra. Eu fiz o teste, fui o primeiro guitarrista e o Thiago Alves, que acho que você deve conhecer também, a gente se conheceu lá, inclusive. E, quer dizer, a gente se conheceu no Festival de Campos do Jordão em 2000, mas ele também foi o primeiro baixista dessa orquestra. O Thiago esteve aqui com a gente ao vivo. Foi, acho que a segunda pessoa a ser entrevistada foi o Thiago. Grande honra ter É, recebido ele aqui. o Thiagão, nossa, o Thiago é um grande músico. Quando eu conheci ele, ele tinha acho que 15 anos, eu tinha 20. Ele já basicamente já tinha essa qualidade musical que ele tem hoje, assim, super baixista, da pesada mesmo. E essa orquestra passou um monte de gente legal, tem vários amigos que a gente meio que começou junto na orquestra e se tornaram grandes músicos, e sempre essa orquestra, ela solta um monte de músico bom, assim, pro mundo, né? E aí a Fátima sempre, assim, a gente teve uma relação de amizade, mesmo depois que eu saí da orquestra, a gente sempre se comunicava e tudo. E aí ela falou que eles iam gravar esse vídeo que era, né, por uma causa social, assim, de arrecadar cesta básica, e que vários músicos ali da orquestra, Tom Jobim, que passaram pela orquestra, vários professores da EMESP iriam participar. E aí ela falou assim, então, ela criou um grupo, mandou um e-mail e perguntou se a gente participaria. Eu falei que eu participaria. E ela falou assim, então beleza, eu quero que você toque guitarra e tal. E falou, vai ser uma música do Queen, não sei, vou mandar uma partitura e tal. Aí de repente que eu entendi que eu tinha que fazer um solo de guitarra mais rock, assim. E eu falei, nossa, mas eu assim, eu nem tô assim, não tava nem treinado para fazer isso, né? Porque eu toquei guitarra rock, tipo, muitos anos atrás. Mas aí eu fiz, gravei aqui, mandei, e eu também não tinha noção que iam ter mais de 200 músicos participando do vídeo, que eu achei uma coisa absurda, né? De todo mundo gravando com o celular em casa, a grande maioria, né? Imagina o trabalho que o Ricardo Mosca, que foi o técnico, teve, né? Para juntar tudo e separar. E fiquei super feliz, assim, com o resultado. O vídeo eu achei que ficou lindo também. O cara que fez a edição do vídeo, nossa, ele perdeu muitas horas ali para conseguir colocar todo mundo. E ficou um resultado super bonito. Eu fiquei super emocionado com o resultado. Fiquei feliz de ter participado. Foi super legal. Realmente, a guitarra, eu tenho tocado mais violão e guitarra, mas sempre guitarra assim mais voltada assim um pouco mais pro jazz, não muito pro rock, né? Então, tava com a mão meio enferrujada para tocar. Eu tô mais É o rock tecladista na ultimamente. veia. Rock foi bem coisa de adolescente, né? Mas assim, passou meio rápido para mim, né? Assim, a coisa de gostar das bandas, de usar aquelas camisas pretas de banda de rock, né? Não, eu tive essa fase, inclusive Queen era uma das minhas bandas favoritas, assim, nossa. Chegava na aula de teclado, eu quero tocar Bohemian Rhapsody. Ai, Era que bem legal. isso. Você gosta de Queen? E eu curto bastante. Eu nunca superei ainda essa fase, mas Que uma hora a bacana. gente Eu tenho supera. tocado com um amigo meu cantor. A gente toca umas do Queen. Então a gente deve fazer uma live no domingo para tocar só piano e voz, algumas músicas do Queen, que ele consegue cantar bem as músicas. É super legal mesmo. Caraca, preciso assistir com certeza. Eu vou te passar o link depois. Tocar mais de um instrumento muda a sua relação assim com o seu instrumento, tipo, principal, sei lá, você tocar guitarra influencia o seu jeito de tocar teclado e Com vice-versa. certeza, com certeza. Eu acho que
primeiro, é, tem uma coisa assim do teclado com a guitarra ou violão, né, piano, que eles são instrumentos que dentro de um grupo eles têm funções muito parecidas, né, de harmonizar, né, então quando eu toco guitarra, né, quando eu tocava guitarra eu estava pensando como guitarrista, né, e quando eu comecei a tocar mais teclado, mais estudar essa coisa do piano jazz, né, acompanhar numa gig de bossa nova ou de standard. Aí eu comecei a perceber que, nossa, o que eu tô tocando ali tá atrapalhando, tá meio que brigando com o que o guitarrista tá fazendo. Então, né, e às vezes a gente nem sabe isso, porque a gente tá tão preocupado em tocar a nossa própria parte, que você não tá muito prestando atenção no que o outro tá tocando. Então, acho que pelo fato de eu conseguir tocar guitarra também, eu consegui perceber melhor esse tipo de coisa, assim, putz, ó, entendi, agora o guitarrista tá tocando mais aqui nessa região, ele tá mais fazendo a coisa mais básica, assim, mais fazendo a base, o centro dos acordes, então eu vou tocar um pouco mais espaçado, vou tocar numa região um pouco mais diferente. Aí, se não, se de repente se o piano tá conduzindo mais, e eu como guitarrista eu penso, eu vou fazer, né? Não vou ficar fazendo o ritmo junto com o ritmo do piano. Eu vou só pontuar alguma coisa, tocar algumas notas em oitavas, assim, para ajudar a completar, né? Isso falando de guitarra e piano, mas o fato da gente se interessar por outros instrumentos, mesmo que a gente não toque exatamente, dão pra gente uma capacidade maior, assim, de enxergar o todo, né? Porque a música, quando você ouve, a música é um todo, é uma massa sonora que está chegando para você, e aí você começa a perceber, nossa, olha como é que é o groove do baterista, olha como é que a linha do baixo encaixa junto com o groove do baterista, né? Olha como é que o piano se coloca e tal. Então a gente começa a perceber outras coisas que ajudam a gente não só como instrumentista, porque você percebe, nossa, olha que interessante, o cara tá tocando piano, ele não tá fazendo aqueles acordes super cheios com a mão esquerda no grave, porque já tem um baixista tocando, esse tipo de acorde vai atrapalhar o que o cara tá fazendo, né? Ou então o pianista não vai tocar ritmicamente fazendo o acompanhamento de uma bossa nova, por exemplo, porque já tem um violão tocando. Aí você começa a se interessar e a perceber isso, e isso muda totalmente o jeito que você toca, né? Você acaba conseguindo se colocar num trabalho assim de uma maneira muito muito mais fácil, né? Você consegue se colocar musicalmente sem atrapalhar as pessoas, que é o grande lance, né? Se você estiver tocando tudo certinho e ninguém estiver reclamando é porque tá bom. Se você estiver aparecendo muito, geralmente é porque você tá sobrando, né? Né, libera o ouvido, né? Porque quando você tá tocando no contexto de banda, tem muita coisa acontecendo e a gente tem que estar sempre atento, né? Ao que tá acontecendo ao redor. Totalmente. Como eu tenho essa função numa das bandas que eu toco de fazer a direção musical, então eu tô sempre percebendo, assim, sempre tentando ouvir. Às vezes eu tô tocando, óbvio, né? Mas mesmo assim eu tô meio que tocando, mas tentando perceber, nossa, o que que dá pra melhorar, né? E às vezes, né, não sou baterista, mas eu sou cara de pau o suficiente pra falar pro baterista, cara, vamos tocar um pouco mais assim, toca, né, um pouco mais fechado aqui. Quando chegar na segunda parte, você abre um pouco mais para os pratos. Mesmo não sendo baterista, eu tenho essa ousadia de, de dar um pitaco, né, no som dos outros. É, faz parte. Estamos chegando aqui quase ao fim, né? Falta 8 minutos. E eu queria te perguntar qual é, assim, um timbre favorito do momento, assim, ou um que você ficou muito, nossa, que da hora esse timbre. Olha, é difícil de falar um timbre, mas eu gosto muito de misturas. Eu gosto de misturar timbres. Então, quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Tomara que você consiga Por favor. ouvir bem. Então, será que eu consigo posicionar esse Eu fui telefone? pra perto do celular como se fosse mais fácil de ouvir, assim. É Então, por exemplo, mania. aqui eu estou usando só um timbre que como se fosse um piano Rhodes, né? Ele tá super Ah, é muito seco, bonito. sem efeito, né?
Então, o que acontece, assim, como tecladista? Acho que muita gente passou por isso. A pessoa quer um timbre tipo um pad, que é um som que não tem muito ataque, mas ele tem muita sustentação e ele fica por baixo, cobrindo o som, né? Assim, dando um apoio, fazendo uma cama, né? Então, vou fazer um pad, por exemplo, aqui, ó. Ó, isso aqui é um som... É um som de pad, por exemplo, ó. Né? Ele tá bem alto aqui, mas eu gosto de usar ele quase que fundido ao piano que eu toco, né? Então, eu vou voltar aqui no meu Rhodes e vou juntar o pad aqui, ó. Só que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de filtrar um pouco, tirar um pouco desse agudo do som, ó. Não sei se pelo celular, pelo microfone aqui vai dar pra sacar bem isso, mas eu tiro um pouco desse... Quase como se eu estivesse equalizando, tirando um pouco do agudo. Né? E aí, quando eu toco o Rhodes junto, os timbres meio que se fundem, né? Eu vou tentando tocar de uma maneira que eles se fundam, né? Então... E aí, se algum... Ó, vou até fechar um pouco mais. Se em algum momento eu quero que esse timbre se destaque mais, eu vou atribuir esse comando do filtro, assim, de deixar ele um pouco mais presente, um pouco mais agudo, para ele aparecer um pouco mais, se é aquilo que eu quero no momento. Né? Então, sempre assim, eu uso o timbre para acentuar aquilo, a expressão que eu quero passar no momento. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aí, de repente, eu quero, ó. Ele começou a pintar um pouco mais. Só que eu já fiz ele desaparecer. E além disso, eu gosto de usar bastante efeitos, assim, por exemplo, como um efeito de repetição. Né? Então, eu posso bater aqui o tempo que eu quero. Então ele fica pá, 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 pá. Então não é nenhum grande timbre diferente, mas assim, é o jeito que eu coloquei os efeitos. Então... E a mesma coisa, eu posso aumentar esse efeito em algum momento. Então... Posso deixar ele sobrar um pouco mais e posso mexer no tempo dele, ele vai dar um efeito interessante que vai ficar assim, ó. Deixo ele sobrando, sei lá, em algum momento da música chegou num ponto que eu posso soltar esse som. Posso mexer no tempo, ele dá esse efeito maluco, né? Então, assim, não tem um timbre exatamente que eu goste mais, mas a mistura dos timbres eu acho que fica interessante. Mesmo para tocar com som de piano. O que eu tento evitar, quer dizer, não é que eu tento evitar, mas se eu for tocar numa gig mais pianística, que eu vou tocar jazz, alguma coisa assim, e tiver um piano, óbvio, eu vou tocar no piano, adoro tocar piano, tenho meu piano acústico também, mas eu sempre tento dar esse temperinho a mais do que só, assim, colocar um som de piano mais cru, como esse aqui, por exemplo, ó, tipo... Aqui, ó. Então, mesmo com esse timbre, eu vou tentar colocar um pouco de efeito, um reverb, mas eu vou colocar aquele meu pad lá, por exemplo. Então, ó. Então, em algum momento, eu uso esse outro timbre, que é um timbre de pad, para acentuar aquilo que eu quero fazer. Então, isso eu acho que dá uma riqueza de sonoridade que eu gosto muito. Não, é como se fosse as tintas, né, de uma pintura, pelo menos assim. Você tocando nesse momento me veio essa analogia de quando você vai fazer um quadro, você pode misturar as cores e criar aquela coisa nova, aquela imagem diferente. Acho que os timbres são um elemento musical que Boa funciona como analogia. isso, né?
boa analogia. Acho que é bem É, isso mesmo. São texturas, são cores, né? Exatamente. Acho que é bem por aí mesmo. Assim como você pode usar um tipo de acorde diferente, ou você pode deixar a música mais com elementos modais que vão dar um outro toque de sonoridade, você pode deixá-la com um som mais quartal nos acordes, enfim, tem vários recursos harmônicos, né, melódicos que você pode dar na música. O timbre é um dos recursos também musicais, né, que você pode imprimir uma personalidade, levar para outro caminho, né. Até porque tem alguns timbres, mesmo se você coloca um som de piano, por exemplo, o piano, a nota ela morre rápido e depois que você bateu nela, que, né, o martelo atingiu a corda, você não tem mais o que fazer com essa nota. A única coisa que você pode fazer é soltar essa nota, mas você não tem como fazer ela ter uma expressão diferente. Então, com esse timbre, com esse tipo de pensamento, eu posso deixar o som mais contínuo, ele ficar mais tempo sendo tocado, né? Eu posso mudar a característica sonora. Isso acho que é uma coisa super legal. muita, muita liberdade. E queria aproveitar agora para agradecer, assim, só tenho que agradecer por Pô, essa obrigado. Eu que tarde. agradeço pelo bate-papo. E, Foi- nossa, assim, infelizmente o tempo passa rápido, né? Passa rápido, mas foi gostoso. Deu para conversar um pouquinho. Só eu falei, né, praticamente, mas foi super legal. Não, mas estamos aqui para ouvir, inclusive, muito obrigada, assim. Essas coisas, assim, já me deram vontade de pegar e começar a mexer em timbre, estudar sintetização, então, sei lá, é uma live que a gente leva para sempre. Vai ficar Ah, que gravado legal. aqui no nosso IGTV, Que e bom que você aí, quem gostou. E tomara que as pessoas que passem por aqui, que passaram e que assistam depois também se tirem algum proveito, né, desse nosso bate-papo. Com certeza. Obrigada pelo seu tempo, pelo tempo de quem está aqui assistindo, quem passou por aqui. E é isso. Muito obrigada. Boa final de semana para você. Obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana Paula, pelo convite. Um grande abraço para todos os amigos que passaram aqui, deixaram um comentário, um oi. E valeu mesmo. Até a próxima. E quando tudo melhorar, passe no quarteirão. A gente vai gostar muito de Com te receber certeza. por lá. Com certeza. Já E é pesquisei isso. tudo de vocês. Com certeza vou passar por aí. Grande honra. Até Obrigada. mais. Tchau. Tchau. Obrigado.